Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, salute a tutti. Vamos então continuar lendo aqui nosso terceiro vídeo sobre o Baldolino, que é do Umberto Eco, que é uma história que acontece lá durante a Quarta Cruzada, né? Assim, ali no início do século XIII, e nós estamos em Constantinopla, saqueada pelos exércitos latinos, né? Pessoal que veio ali da Europa, né? E principalmente do pessoal de Veneza, ali do norte da Europa. E esse pessoal que seria enviado, né, na Quarta Cruzada para libertar a Terra Santa, invadiu o Egito contra os muçulmanos. O que aconteceu? Eles foram desviados para Constantinopla, para uma rixa que tinha entre os latinos e os gregos, né, que são os bizantinos. E aí aconteceu que a Quarta Cruzada serviu para pagar a conta, ou seja, a vingança, né, a doce vingança dos venezianos, etc. Porque aí Constantinopla foi saqueada, né? Ou seja, não foram os turcos, né, por enquanto. Os turcos só chegaram lá no século XV, né, 1400 e pouco, 1450, né, que chegarão os exércitos otomanos, que vão acontecerá a chamada queda de Constantinopla ou a conquista de Istambul, né, depende de lado que você está. Então, aqui nós temos o Baldolino, que é um cara que conta causos, né, então é tipo uma Sherazade, a gente fica contando vários causos, e ele, a gente parou na parte em que ele está apaixonado pela imperatriz, né, a Beatriz de Borgonha. E, no entanto, ele foi enviado para Paris, né? Para estudar lá e tal, conhecer alguma coisa, aprender a escrever, já que ele quer escrever, né? Tem tanto interesse em escrever. Inclusive, ele escrevia a vida dele, né? Vários manuscritos e se perderam. E aí ele pediu, então, a um grego, a um bizantino, né? Para ajudar a escrever, né? O Niceta, né? Ele é um funcionário lá, né? Do alto escalão lá do Império Bizantino. E aí o Baldolino, então, ele se ressente por não ter mais essas anotações da própria vida, e ele pede alguém para, vou contar minha história, você ajuda a escrever, né, tal. E aí, lá em Paris, ele vai conhecer, então, dois amigos, que é o poeta, que na verdade não escreve nada, né, aquele cara que gosta de poesia, mas na verdade se ressente por não escrever, né, não ter esse dom poético, então, e tem lá o Abdul, né, Abdul, que é um nome otomano, né, um nome árabe, né, mas o cidadão não é exatamente um otomano árabe, né? Ele é o filho de europeus, né? De um cruzado, ou seja, europeu que foi lutar nas cruzadas e aí acabou vivendo lá e teve esse filho, né? Parece que a mãe dele até é irlandesa, uma coisa assim. Então, como a família vivia lá na Terra Santa, né? Na Palestina, ele tem um nome palestino, né? Mas ele é filho de cristão europeu. E o Abdul gosta muito de cantar, né? As cantigas, aí ele sabe as cantigas da Europa e as cantigas lá do Oriente Médio também, né? Então ele sabe um pouco de latim, né, um pouco de irlandês, um pouco de árabe, né? Essas línguas. É interessante o personagem. O Umberto Eco gosta de criar esses personagens assim, meio híbridos, né? Que ele tem uma cultura, tem outra cultura. Então o poeta e o Abdul serão dois amigos que, nessas andanças, nessas aventuras aqui do Baldolino, tudo ele contando, a gente não sabe se é verdade, né? Aí ele vai contando também, a parte que nós paramos, né? Que as lutas do imperador Frederico Barbarossa, né? Barbarossa, ou Barbarruiva, né, contra as cidades italianas. Lembrar que naquela época não tinha ideia de Itália, né? Eram várias cidades-estado. Então você tinha Florença, Milano, Torino, né? Veneza, você tinha, né, Roma, então tinha várias cidades. Cada uma cuidava dos seus próprios assuntos e sempre tentando conquistar a próxima, né? Então se unia com uma contra a outra. Então tinha essas questões, essas ligações entre as cidades. E a unificação da Itália só acontecerá no século XIX, assim na mesma época da unificação da Alemanha. Então a Alemanha também, né, na época que era esse império, Sacro Império Romano Germânico, né? Então o pessoal fala assim que não era nem sagrado, nem germânico, nem romano, né? E era um império muito fragmentado. E o imperador só mantinha esse império à custa de muito sangue, né? Muito massacre. E aí mostra aqui, por exemplo, o massacre lá em Milano, né? Milão, que é uma cidade que o Umberto Eco conhece muito, né, da cidade que ele vivia lá. E aí ele coloca a cidade dele na história também, né, mostrando na Idade Média como é que Milano é uma cidade fortificada, com muralhas, né, pórticos, né. Então é uma cidade muito luxuosa, muito rica, e inclusive até hoje, né, Milano é no norte da Itália, né. E aí Umberto Eco vai mostrar então essa questão histórica de como é que o império, né, que vinha lá dos príncipes germânicos, tentou dominar o norte da Itália, né. Então eles cercavam essas cidades, guerreavam, né. E aí tem cenas aqui terríveis, né, de eles destruindo, né, as igrejas lá. E aí depois falaram que lá nas igrejas de Milão tinha lá as relíquias dos reis magos, né, o corpo dos 3 reis magos,
que ninguém sabe nem os nomes, nem sabe, né, quem são, de onde eles vieram, são persas, são babilônicos, são árabes, né? Então tem essa questão dos reis magos, né, se eram magos mesmo, de onde que eles vieram, se eram astrólogos do Egito, sei lá, ninguém, né? Então aí ele vai ironizando justamente essa questão aí da relíquia. Que relíquia é essa, né? Pega 3 cadáveres lá, fala que é os 3 magos. E aí eles, no final, levaram essas relíquias e estão procurando também a relíquia que é o corpo do Carlos Magno, né? O Charles Magno, que é o imperador ali da região que é atualmente a França e a Alemanha, né? Então era um império que tinha ali, o Império do Carolígeno, né? É o Império do Carlos Magno, que era e que durou, né? Esse império durou ali. Inclusive teve uma tentativa de invasão, né, dos árabes, né? Ali no século VIII, né? Então tem essas questões. Aí eles vão mostrando esse tempo todo essas guerras e a gente não está no meio de uma guerra, né? Que é a Quarta Cruzada, é uma guerra, né? É uma guerra contra os muçulmanos, só que ela foi desviada e acabou sendo um ataque contra Constantinopla. Então ele fala isso o tempo todo. Lá aí vai aparecer outro personagem, sempre aparecem uns personagens, né? Aparece o clérigo Borono, ele é um escolástico, é aquela figura do escolástico, o cara fica debatendo questões teológicas, né? De questões teológicas, tipo, existem vários mundos, né? Se existem vários mundos, existe Adão e Eva em cada mundo, e esses Adão e Eva de outros mundos, eles pecaram e também requer, né, o sacrifício de Jesus. Então Jesus nasceu em outros mundos além da Terra para poder redimir esses mundos também, né? Então essas questões teologais que estão em outros livros do Humberto Eco, né? O próprio Nome da Rosa, né? Lembrar o Nome da Rosa aqui, né? O Nome da Rosa que foi escrito primeiro, né? 1980, mas a história acontece 100 anos depois do Baudolino, né? Nós vamos reler, acho que é a terceira vez que eu vou ler o Nome da Rosa, que é importante, sempre está atualizando. E essa questão também tem na Ilha do Dia Anterior, né? A Ilha do Dia Anterior, que é dos anos 90, né? Antes do Baudolino, portanto, mas a história se passa no Barroco, no século 17, né? E esse clérigo Boron, ele vai discutir justamente as questões escolásticas, e esse cara, né, que é aquele, os outros padres que aparecem em outros livros do Humberto Eco, sempre tem a figura do padre que fica discutindo, né? Na Ilha do Interior tem a figura do padre, então sempre assim aquele padre que fica dando esses contrapontos à voz do narrador. O narrador muitas vezes é descrente, né? Ah, padre, o que você está falando isso aí? O padre daquela aura de escolástica, que é uma forma de você entender a época, o pensamento cristão da época, né? Que era católico, ainda não tinha a reforma protestante, luterana, calvinista, etc, né? Então nós estamos antes do século... nós estamos nas cruzadas, né? Então, século XIII. Por falar em cruzadas, né? Então aqui outra dica de leitura, dá um print aí, que é Oriente das Cruzadas, né? De George Etat. E ele vai falar justamente também dos pontos de vista dos muçulmanos, né? Como é que aconteceu lá. E a outra indicação que eu sempre faço é aquela da cruzada vista pelos árabes, né? Ponto de vista dos árabes, em que mostra como é que... essa é a obra facilmente ilustrada, já falei desse livro aqui no momento, vou deixar até um link aí, que é um apoio histórico, já que nós estamos falando de romance histórico é isso, você mistura ficção com realidade, né? Então você não sabe onde começa, não termina a outra. Você sempre dá um Google aí para perceber, para conferir, né? Para conferir, isso existiu mesmo Frederico Barba Roxa, né? Era chamado Barba Roxa. Existiu mesmo a Beatriz de Borgonha, né? Existiu mesmo esse Império Carolígeno, existiu mesmo o Império Bizantino, Constantinopla foi saqueada mesmo. Então tudo isso aí você vai achar nos Google da vida, né? Nos Wikipedia da vida, porque é um aspecto histórico, é um aspecto histórico da coisa. E Humberto Eco então vai inserir o Baudolino, né? Que é o personagem aqui, saiu da cabeça dele, que é o Baudolino, que é esse cara mentiroso, né, que fica contando essas cascatas aqui pra galera. E aí eles estão discutindo, por exemplo, a questão do paraíso terrestre também, né, é uma coisa que está muito procura, porque eles estão atrás do chamado o Padre João, né, o Preste João, que é uma lenda medieval, né, tem essa lenda da Idade Média, que é aquele paraíso terrestre ainda existiria além do Eufrates do Tigre. Será que existiria lá na Pérsia? Será que existiria lá chegando à Índia, né? Onde seria esse paraíso terrestre, que não seria um paraíso celeste, né? Tem essa ideia do paraíso celeste. O Dante Alighieri vai falar disso, né? Mas aqui eles estão procurando esse paraíso terrestre, e aí será a jornada, né? A jornada do herói aqui vai ser o quê? Eles vão procurar essas terras inóspitas, né? Será que é lá no Sudão? Será que é lá na Arábia, né? Ninguém sabe onde ficam essas terras do Preste João, né? Essa ideia do paraíso na terra. E aí o Baudolino vai se encontrar com o Frederico ainda, né? Ele vai ficar uns 4 anos lá em Paris e vai encontrar o Frederico Barba Roxa. Só que ele vai brigar, né? Porque vai saber dos massacres, né? Das guerras com outras cidades italianas. Lembrando que o Baudolino é italiano, então ele vai ficar ressentido com o imperador, né? Só o imperador, você não é uma figura da união, da unificação do império, né? Figura da misericórdia.
E aí você está destruindo cidades italianas, jogando cidade italiana contra cidade italiana, né? Então massacre total. E ele, né, o Baudolino esteve lá no saque de Milano. E aí acontece que ele vai se encontrar com o imperador, mas vão brigar, né? Porque é ressentimento, né? E enquanto isso, o Baudolino vai entregar as cartas de amor que ele escreveu para a imperatriz, né? Então é interessante como é que ele fica sempre culpado, porque ele vê a figura do imperador como um pai, né? O imperador é um pai adotivo, né? E o Baudolino fica ali apaixonado pela imperatriz, que é a outra mulher do imperador, né? Acho que é a segunda mulher do imperador, que é uma mulher jovem, né? Sim, é quase da idade do Baudolino, então tem essas figuras. Mas a jornada do Baudolino, que é essa jornada por esses mundos inóspitos, né? Aliás, inóspito não, vai passar as terras inóspitas para chegar ao paraíso. Então, até você chegar aos astros, você passa pelas asperidades, né? Então ele vai passar então pela essa jornada, que é a que nós vamos acompanhar nos próximos capítulos. Ele vai atrás do reino do Précio João. E aí, nesse ponto, ele vai encontrar seres fantásticos, né? Sempre que as viagens do Marco Polo, né? As 1001 noites, sempre tem essa ideia de que o aventureiro, né? O peregrino, vai encontrar criaturas mágicas, né? Seres fantásticos, né? Então sempre tem essa ideia de que alguma coisa fantástica vai irromper na narrativa, né? O que vai acontecer de diferente, né? O que vai acontecer de diferente? E aí para você justamente acompanhar a narrativa, né? Ou seja, ele vai contar então o que aconteceu, né, em Constantinopla. Essa cidade foi saqueada. E depois ele aproveita essas memórias da vida, né, os 50 anos de memória, para contar o que aconteceu no império do Frederico Barbarossa, né? Então, basicamente, é uma história de aventuras, né? E outra coisa é que você não pode confiar em tudo que ele conta, né? Ou seja, ele é um narrador suspeito, aquele narrador assim que ele fala, não, isso aqui eu tive que inventar, né, para o meu público lá, né? Isso aqui eu aumentei isso aqui. Ele cria livros que não existem, né? Os caras falam de livro lá, não é esse livro aí e tal, que lembra muito o Borges, né? O Borges, Jorge Luiz Borges, que é o argentino que fazia aqueles contos em que ele inseria livros reais, né? Citava realmente livros que existem e colocava enciclopédias e livros que não existem na cabeça dele, só existem na cabeça dele. E aí você nunca sabia se estava falando do livro que existe ou o livro que não existe, né? Então é interessante essa parte aí do como é que Humberto Eco sempre fez isso, né? Desde os outros livros, né? Por exemplo, O Nome da Rosa, em que ele coloca também isso, né? Ou seja, a questão aqui do Sherlock Holmes e do Watson, né? Então, Elementar, meu caro Watson, que ele coloca aqui a estrutura de um romance policial na Idade Média, né? Então, Humberto Eco ele sempre faz essas brincadeiras assim, narrativas, né? A construção dos enredos dele são nesse sentido de inserir sempre alguma coisa meio anacrônica, né? E sempre fazer referências, igual, por exemplo, no saque de Constantinopla, o cidadão fala assim, mas eu imaginei que essa cidade seria tomada pelos turcos, né? E, ou seja, só em 1400, né? Ou seja, 300 anos, né? 200 anos depois, né? Mais de 200 anos depois é que a cidade será tomada pelos turcos. Então ele faz você que está lendo vai entender, isso aqui é uma, né? Obviamente a gente sabe que os turcos tomaram Constantinopla séculos depois, né? Então, ou seja, já espera que esse efeito narrativo, né, sobre o leitor, porque o leitor já conhece a história todos, né? E o personagem aqui não sabe, né? O personagem está restrito ao século XIII, né? Então fica a dica, né, de romance histórico com Humberto Eco e vai, né? Bom, não sei quantos vídeos eu vou gastar para tentar entender essa obra, né? Assim, de volta à Quarta Cruzada. Ok? Então, dica de leitura, obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.